Direto da Sociedade Catarinense de Pediatria, SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Para o profissional que não para no tempo, um encontro de conhecimento, ética e prática que transforma com um aval científico e dá suporte ao seu dia a dia. Bem-vindo ao SCPcast. Olá, seja bem-vindo ao SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. O meu nome é Nilza Perim, eu sou gastropediatra, membro do Departamento Científico de Gastroenterologia. Hoje eu vou abordar o tema doença inflamatória intestinal em pediatria, o que o pediatra precisa saber. As doenças inflamatórias, antigamente, elas eram consideradas doenças exclusivas de adultos. Hoje, nós observamos um aumento global alarmante na incidência pediátrica, com 25% dos diagnósticos ocorrendo durante a infância e a adolescência. E mais do que isso, temos diagnosticado com frequência cada vez maior em crianças pequenas, antes mesmo dos 2 anos de idade. Nós não só estamos vendo mais casos nas últimas décadas, como estamos nos deparando com uma doença com um curso clínico mais agressivo do que nos adultos, exigindo altíssima suspeição no nosso dia a dia de consultório. As doenças inflamatórias, elas são classificadas em doença de Crohn, retocolite ulcerativa e colite indeterminada, e são patologias graves causadas por uma inflamação crônica do trato gastrointestinal, decorrentes de uma resposta imune anormal. A patogênese é multifatorial. As doenças inflamatórias, elas são desencadeadas por gatilhos ambientais que afetam crianças que já possuem uma suscetibilidade genética. A dieta ocidentalizada, o altíssimo consumo de alimentos ultraprocessados, açúcares, gorduras saturadas, o uso recorrente de antibióticos são fatores que desregulam a microbiota e o sistema imune, desencadeando uma inflamação persistente. As doenças inflamatórias, elas são classificadas de acordo com a idade do início. Nós consideramos doença inflamatória de início precoce quando surge antes dos 10 anos. De início muito precoce, quando acomete os menores de 6 anos. Doença inflamatória da infância, diagnosticada antes dos 2 anos. E a doença inflamatória neonatal, que já se manifesta nos primeiros 28 dias de vida. É importante mencionar que a inflamação intestinal que ocorre em crianças pequenas, especialmente naquelas com idade inferior a 6 anos, pode ser desencadeada por doenças genéticas, denominadas como doença inflamatória do tipo monogênica, onde existe um defeito genético específico que altera o funcionamento do sistema imunológico e leva à inflamação intestinal. Reconhecer essas formas é muito importante, porque em alguns casos o tratamento pode ser diferente e até incluir terapias específicas ou transplante de medula. O pediatra, ele deve acender o sinal de alerta máximo se a família relatar qualquer grau de consanguinidade, história familiar de imunodeficiência, se a criança tiver infecções atípicas recorrentes ou o desenvolvimento precoce de tumores. Além disso, quadros intestinais refratários aos tratamentos convencionais, associados a lesões perianais precoces ou anormalidades estruturais em cabelos e unhas, são indicativos clássicos desse subgrupo de alto risco. Agora vamos falar sobre a distinção entre as duas principais apresentações, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Ter isso em mente ajuda muito na nossa suspeição clínica inicial. A doença de Crohn, ela pode acometer qualquer segmento do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. O padrão inflamatório é transmural, ou seja, a inflamação ela atravessa toda a parede intestinal e costuma ocorrer de forma salteada, alternando áreas doentes e áreas preservadas. Na prática, isso se traduz com frequência em dor abdominal mais intensa e, em alguns pacientes, a diarreia pode não estar presente no início do quadro. Além disso, como a inflamação é mais profunda, o Crohn está mais associado a complicações como fístulas, estenoses e doença perianal. Já a retocolite, ela tem um comportamento diferente. Ela é restrita ao colo e acomete a mucosa de forma contínua, difusa e superficial. Por isso, o quadro clínico costuma ser mais caracterizado por diarreia crônica, sangramento retal,
tenesmo e urgência evacuatória. Em outras palavras, enquanto no Crohn a dor abdominal e as complicações penetrantes chamam mais atenção, na retocolite o sangramento e a diarreia com urgência são em geral mais marcantes. Do ponto de vista prático, vale guardar uma lógica simples. Se eu tenho uma criança com dor abdominal importante, lesão perianal, fístulas ou suspeita de estenose, preciso pensar fortemente em Crohn. Se o quadro clínico ele é dominado por uma diarreia com sangue, tenesmo e acometimento contínuo do colo, a retocolite ulcerativa se torna mais provável. Além disso, sintomas sistêmicos persistentes e arrastados, como febre de origem determinada, inapetência severa, fadiga extrema, perda de peso, podem também ocorrer. E aqui eu gostaria de salientar um ponto fundamental. O exame físico perianal ele é sempre obrigatório. A presença de plicomas, fissuras ou abscessos perianais é um forte indicativo da doença de Crohn. Nós precisamos lembrar também que a doença inflamatória ela pode causar déficit de crescimento e atraso puberal. A desaceleração da velocidade de crescimento ela costuma iniciar de modo insidioso, muitas vezes precedendo em meses ou anos os sintomas gastrointestinais. Se o nosso diagnóstico não for feito em tempo hábil, cerca de 25% dos nossos pacientes com doença inflamatória não conseguirão atingir sua estatura-alvo genética na vida adulta. E não esqueçam que a doença não fica só no intestino. A inflamação ela é sistêmica e frequentemente se reflete em outros órgãos, podendo acometer as articulações, causando artrite sacroileite, a pele manifestando-se como eritema nodoso e pioderma gangrenoso, além de inflamações oculares como a uveíte e a episclerite. O acometimento hepatobiliar, traduzido por uma hepatite Altmullin ou uma colangite esclerosante, e as aftas orais de difícil cicatrização, elas devem sempre reforçar a suspeita clínica. Agora, vamos falar sobre a investigação laboratorial. Quando a criança chega no consultório com dor abdominal e diarreia, nosso primeiro reflexo é pedir exames de sangue e de fezes, certo? A recomendação básica é iniciar com hemograma completo, marcadores inflamatórios, VHS-PCR, albumina e enzimas hepáticas, TGO, TGP, e gama-GT. O que nós esperamos encontrar? No hemograma, é comum nós vermos anemia, trombocitose e leucocitose. O PCR e o VHS costumam estar elevados em até 85% dos pacientes. Além disso, a hipoalbuminemia aparece em cerca de 40% dos casos logo no diagnóstico. Essa albumina baixa, ela não é só desnutrição, ela é um aviso claro de que o intestino inflamado está perdendo proteína. Mas muita atenção. Hemograma perfeitamente normal, acompanhado de provas inflamatórias basais, como VHS e PCR inalterados, não descartam com segurança a presença da doença. Da mesma forma, isolar um patógeno comum em um exame de fezes ou numa coprocultura não exclui a doença inflamatória. Uma simples infecção entérica pode ser o gatilho que desencadeia o primeiro surto imunológico da criança. Portanto, o diagnóstico definitivo de excelência sempre vai exigir a combinação de história clínica, exame físico detalhado e a realização de endoscopia digestiva alta e ileoconoscopia com múltiplas biópsias. E já que nós estamos falando de exames, nós vamos falar sobre a calprotectina fecal, um exame que tem sido muito solicitado atualmente. Vamos entender como ela funciona. A calprotectina é uma proteína presente nos neutrófilos. Quando existe uma inflamação no intestino, esses neutrófilos eles migram para a mucosa e liberam essa proteína nas fezes. Apresenta uma alta sensibilidade para a doença inflamatória. No entanto, seu uso como teste de triagem ele é limitado pela baixa especificidade. Esse exame ele não distingue entre as diferentes causas de inflamação intestinal, podendo estar elevado em infecções, alergias alimentares, linfoma intestinal, doença celíaca, pólipos juvenis e com certos medicamentos como anti-inflamatórios e até mesmo inibidores da bomba de próton. Em um paciente com diarreia, a realização da calprotectina vai acrescentar pouco na avaliação diagnóstica. Além disso, em crianças saudáveis menores de 4 anos, e principalmente naqueles menores de 18 meses, os níveis de calprotectina fecal eles são fisiologicamente mais altos, com valores de referência muito superiores ao das crianças mais velhas, não havendo indicação, então, para solicitar esse exame
para diagnóstico de doença inflamatória intestinal em crianças muito pequenas. Resumindo, os níveis de calprotectina fecal estão correlacionados com a atividade da doença, tanto na doença de Crohn quanto na retocolite ulcerativa. Portanto, esse teste pode ser útil no monitoramento da resposta ao tratamento, mas devido à especificidade limitada, deve ser usado em conjunto com outros exames laboratoriais e sintomas para a tomada de decisões clínicas. Para encerrar, eu quero deixar um recado muito importante. A doença inflamatória pediátrica, ela não é mais uma doença rara ou exclusiva de adultos. Ela está em nossas salas de espera. O papel do pediatra é ser o primeiro detetive. Não precisa fechar o diagnóstico sozinho, mas precisa suspeitar da doença e encaminhar ao gastropediatra. O diagnóstico precoce é a melhor ferramenta para evitar complicações irreversíveis. Eu espero que essa conversa ajude vocês a acenderem o sinal de alerta no momento certo. Muito obrigada.